forma da construção do diagnóstico em neurologia, neurocirurgia e neuropediatria. Tendo sido trabalhados os conceitos de diagnóstico sindrômico, topográfico e etiológico, vamos passar pelas 5 etapas da construção para chegar ao final desse diagnóstico já construído. Meu nome é Gilberto Henriques, eu sou neurocirurgião, professor de medicina, e é sobre as etapas do diagnóstico em neurologia, neurocirurgia e neuropediatria que eu converso com você agora. Muito bem, nós temos 5 etapas para poder construir esse diagnóstico. É outro modelo teórico que eu estou apresentando aqui para você. Não é um modelo que seja necessariamente obrigatório. Há formas diversas da gente fazer isso, ainda bem, né? A gente constrói com várias informações o nosso modo de agir frente ao paciente. Essas etapas foram simplesmente uma maneira que eu construí para ficar mais visível ao estudante essa construção. Como é que nós passamos pelo diagnóstico após a anamnese e após o exame físico do nosso paciente realizados. Rapidamente retornando, apenas para lembrarmos o conceito já trabalhado em outro vídeo, diagnóstico sindrômico é o estudo dos sinais e sintomas do paciente que podem ser justificados pela lesão de uma única estrutura. Esse diagnóstico nos leva ao diagnóstico topográfico, que é a localização da lesão do paciente, e esses dois diagnósticos nos permitem o diagnóstico etiológico, que é a causa da lesão do paciente. Como é que nós construímos toda essa passagem? Há formas diversas, como eu disse. Vamos seguir um modelinho que é bastante simples aqui para poder ser aplicado no nosso paciente. A primeira fase do diagnóstico, são 5 fases, a primeira fase é listar todos os sinais e sintomas que o nosso paciente apresentou. Depois de feita essa lista, nós vamos agrupar esses sinais e sintomas. Depois de agrupar os sinais e sintomas, que representam a segunda fase da construção do diagnóstico, da estruturação do diagnóstico, nós chegamos na terceira, quarta e quinta, que respectivamente representam o diagnóstico sindrômico propriamente dito, o topográfico e o etiológico. Vamos trabalhar cada uma dessas situações para que a gente possa exemplificar isso com um paciente exemplo aqui. Vamos lá, um paciente do sexo masculino, 65 anos, cardiopata, refere quadro súbito a 2 horas de fraqueza à direita, queda da pálpebra esquerda e visão dupla. No exame físico foi evidenciada pressão arterial de 190 por 120 milímetros de mercúrio, hemiparesia direita, hiperreflexia e hipertonia direita, pitose palpebral à esquerda, midríase à esquerda, estrabismo divergente à esquerda. Vários termos, provavelmente não do uso de todos aí. Usem o léxico de epônimos lá no final do livro, no Manual de Neuroanatomia Clínica, que isso vai facilitar bastante essa fase inicial do aprendizado. Passado por essa história, vão passar as etapas do diagnóstico. A primeira etapa, eu falei que é a fase da gente listar todas as manifestações clínicas, sinais e sintomas do paciente, que é o que está sublinhado em negrito aí na história que nós acabamos de passar. Eu vou simplesmente tirar essas manifestações baseado nesse contexto da primeira fase. Vão seguir essas fases para esse paciente. Retirado dentro daquele contexto os sinais e sintomas, nós construímos a primeira fase. Nós listamos todas as manifestações clínicas, sinais e sintomas apresentados pelo paciente. Depois de fazer essa lista, nós vamos à segunda fase do nosso diagnóstico. A segunda fase é o agrupamento dos sinais e sintomas. E eu aqui agrupei em 2 grupos, né? Foram construídos 2 grupos. Um primeiro grupo que agregou a hemiparesia, a hiperreflexia e a hipertonia, ou seja, alterações da motricidade do paciente. E um segundo grupo que agrupou pitose palpebral, midríase e estrabismo divergente, à esquerda todas as alterações. Para quem já tem esse contexto da anatomia funcional, isso aqui nos remete a um nervo craniano e isso aqui nos remete à via córtico-espinhal, em especial a lateral.
Por que eu consegui construir esse agrupamento? Exatamente pelo conhecimento da anatomia funcional. A gente precisa conhecer as estruturas e as funções delas para saber que essas estruturas aqui têm que ser agrupadas. Essas estruturas aqui têm que ser agrupadas. É preciso estudar isso aí tudo. Passada pela segunda fase, a gente chega na terceira fase do diagnóstico, que é a criação do nosso diagnóstico sindrômico. Já trabalhamos aqui inicialmente, nós temos um contexto de motricidade aqui e um contexto de nervo craniano aqui. Portanto, a nossa terceira fase nos leva ao diagnóstico sindrômico de síndrome de um neurônio motor, uma síndrome motora, e uma síndrome de nervo craniano, especificamente o terceiro nervo craniano, o nervo oculomotor. Esses são os nossos diagnósticos sindrômicos, nossa terceira fase. Com esses diagnósticos, vamos passar à quarta fase do diagnóstico. Nós vamos trabalhar agora o diagnóstico topográfico. Diagnóstico topográfico, nós vamos usar os nossos diagnósticos sindrômicos para nos mostrar a topografia acometida. Trabalhando só com a síndrome do neurônio motor aqui, mais adiante nós vamos ser capazes de trabalhar melhor e já trabalhar com a topografia dessa lesão. Nós sabemos que foi a síndrome do neurônio motor superior. Nosso paciente tinha, por exemplo, hipertonia, hiperreflexia. O neurônio motor superior, que é o primeiro neurônio da via motora, que começa no córtex e termina lá na nossa medula espinhal, permite a localização mais precisa dentro da via córtico-espinhal lateral. Com esses dois diagnósticos, portanto, nós chegamos ao nosso diagnóstico topográfico, e aí a gente precisa ter estudado anatomia. A nossa quarta fase do diagnóstico depende do nosso conhecimento anatômico. Um outro desenho do Manual de Neuroanatomia Clínica, que está no capítulo de tronco encefálico, é um desenho aqui de um corte passando pelo mesencéfalo. Nós sabemos que no mesencéfalo, numa determinada localização, se há acometimento da estrutura, nós podemos pegar a via córtico-espinhal, que passa na base do mesencéfalo, e também o terceiro nervo craniano, que vai emergir do mesencéfalo no sulco do nervo oculomotor. Portanto, se eu conheço essa localização anatômica, eu posso agregar esse acometimento das duas estruturas e fechar a nossa quarta fase do diagnóstico, que é o nosso diagnóstico topográfico. Feito isso, chegamos à quinta fase do diagnóstico, que é o diagnóstico etiológico. O diagnóstico etiológico, nós usamos outras características para poder trabalhar, além da questão da semiologia e da anatomia. Vou chamar a atenção aqui de alguns pontos para vocês. Sublinhei aí na história do nosso paciente. Ele tem 65 anos de idade, ele é cardiopata, ele refere um quadro súbito da doença, isso é importante. Ele está com a PA de 190 por 120 milímetros de mercúrio no exame físico. Todo esse contexto, essas informações que eu agreguei aos contextos anteriores da semiologia e da anatomia, me permitem pensar numa etiologia específica para o nosso paciente. Com isso, nós criamos um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica, nesse caso, de uma doença vascular do paciente. E aí vem a propedêutica, aí vem toda a continuação da nossa consulta médica, que nos permite chegar ao diagnóstico topográfico semelhante ao que nós trabalhamos agora há pouco, né? O que eu usei o desenho para poder explicar para você, que é a base do nosso mesencéfalo. Nosso paciente apresentou uma síndrome de Weber, vai ser explicada em algum contexto, tem isso também no dicionário de epônimos agora, lá no nosso Manual de Neuroanatomia Clínica. A síndrome de Weber acontece exatamente pelo acometimento daquela localização que nós discutimos agora há pouco. Quinta e última fase do diagnóstico. É tudo muito dinâmico. Nós agregamos anatomia, fisiologia, semiologia, patologia, é todo um contexto. E a gente tem que ter isso tudo espalhado na nossa cabeça. É difícil teorizar sobre isso, mas é um momento no início da formação que a gente precisa trabalhar com isso, para que aí sim a nossa prática seja mais natural e espontânea do jeito de cada um. Eu vou encerrar a aula falando de algumas características que, independentemente de toda essa teoria que foi colocada para você, são necessárias, são características que são necessárias para construir o diagnóstico, para a gente exercer essa atenção ao nosso paciente. Primeira coisa, e a mais basilar de todas, estudar. Não tem jeito, nós temos que estudar. É bunda na cadeira, é dedicação, é o mínimo que a gente pode fazer para o nosso paciente, é estudar.
Segunda coisa, sempre conviver com os mais velhos e também com os mais novos. Essa dinâmica da gente aprender com o mais velho, da gente ensinar para o mais novo e vias trocadas aí, é sempre muito boa, deixa a gente ativo, deixa a gente sempre pensando. Buscar esse contato é sempre muito saudável no nosso exercício. Terceira coisa, prática, examinar, conversar com o nosso paciente. Nós precisamos treinar a nossa prática médica. É necessária a prática. Quarto, aprender cada vez mais a escutar. Não existe alguém que saiba escutar o paciente. A gente é muito dinâmico. A questão cultural de cada um diverge muito. Escutar o paciente, um determinado paciente é de uma determinada forma, outro de forma diversa. Então nós precisamos sempre aprimorar a nossa escuta. Nós temos que escutar nosso paciente. Treinar e escutar isso. É fácil falar e muito difícil fazer, mas é isso que a gente precisa. Sempre buscar essa melhora da nossa escuta. Ficar atento. A palavra é essa. Ficar atento e ter curiosidade no nosso paciente. Curiosidade no sentido de buscar ajudá-lo. Finalmente, é algo que não é muito adequado às vezes de se falar no contexto de uma aula assim, mas que faz parte da vida de quem lida com o outro dessa forma. Não só na área da saúde, mas quem lida com o outro é necessário exercer isso. O nosso olfato, o nosso cheiro, o nosso nariz, a gente buscar alguma coisa diz que a gente deve andar por aquele caminho, nós temos que treinar isso e ficar atento. Treinar seu instinto para que você possa seguir por ele. Não é uma justificativa, né? A gente não pode falar que nós tomamos essa ou aquela conduta porque eu achei que era desse jeito, porque algo me disse que era aquilo. Mas ficar mais atento mesmo a coisas que nem sempre são formais, nem sempre são métricas, para que a gente possa tentar achar esse diagnóstico. Eu queria encerrar a aula com essa pintura novamente, o médico. Eu gostaria que quem tivesse um tempinho parasse, ficasse 2 minutinhos olhando para essa pintura, para que ela possa inspirar de alguma forma cada um que a vir. Eu posso teorizar muito sobre ela também, mas eu acho que cada um vai tirar uma informação disso aí. Quem tem interesse em aprender o que nós estamos discutindo aqui, vai entender o que está nessa pintura. Eu agradeço a atenção que você teve aqui nesse período da aula. Tomara que tenha sido útil. Um abraço.